Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de adultos. Chegamos ao nosso quarto trimestre de 2023 e hoje estaremos estudando a respeito deste assunto muito importante. O tema da capa das nossas lições de adulto traz o seguinte assunto: até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Louvado seja Deus, nós teremos a nossa primeira lição com o seguinte assunto a ser estudado. Lição de número 1, a grande comissão. Um enfoque etnocêntrico. O comentarista do nosso trimestre é o pastor Wagner Gabi. Então, nós temos aqui o nosso texto inicial, que está em Marcos 16, verso 15, que nos diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nosso texto áureo traz para nós um mandamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma ordem, um mandamento imperativo. Jesus disse para que os cristãos fossem por todo o mundo e pregassem o evangelho. Evangelho, boas novas e de salvação, é claro. Todo ser humano precisa ser salvo e por esta causa Jesus tem dado uma ordem para os seus filhos. A verdade prática diz que a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo, ou seja, é necessário que o evangelho seja pregado, proclamado em todo o mundo. Mateus 28, 19 diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nós temos Mateus 28, versos 19 e 20. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Portanto, nesta lição, a gente vai estar tendo os seguintes objetivos a ser alcançados: conceituar a grande comissão. 2. Explicar missões transculturais. E, por último, afirmar a visão global do evangelho no mundo. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda a criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a grande comissão. Esclarecer a grande comissão e conceituar e, ao mesmo tempo, desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso primeiro tópico, a grande comissão. Mas o que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros lá no Antigo Testamento. Nós encontramos, por exemplo, Isaías 45 e verso 22, onde a palavra de Deus está nos dizendo o seguinte: Isaías 45
e verso de número 22. Observe como é importante. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Veja que Deus faz um convite. Mas para que esse convite chegue ao povo, é preciso que alguém transmita. Então, a vontade de Deus é salvar. Mas para que haja salvação, é preciso que alguém proclame o Salvador, que é Jesus. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. Ou seja, a grande comissão é uma ordem do Senhor que ele deu aos seus discípulos para que alcançassem o mundo inteiro. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse o seguinte: a grande comissão não é uma opção a ser considerada. É um mandamento a ser obedecido. Ou seja, pregar o evangelho não é uma opção para o crente. É um mandamento do próprio Jesus. Veja como isso é importante. Como precisamos estar amando, reconhecendo o poder do evangelho sobre as nossas vidas, para que possamos transmitir a outras pessoas. A questão cultural. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras, ir além dos seus limites culturais ou municipais, estaduais, termo de nação, enfim. É ir além das suas fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Isso é dito porque é preciso ter sabedoria de Deus para você levar a mensagem do Senhor em uma cultura diferente da sua. Porque se não tivermos o devido cuidado, se a gente não tiver o devido cuidado, se o missionário, o homem, a mulher de Deus não tiver o devido cuidado, ele pode fechar as portas, Pode fechar as portas para ele ter acesso a determinado lugar, Porque se você chega em uma determinada cultura e não souber lidar nem tratar com a situação, a gente pode fazer com que as pessoas se fechem para nós. E aí, para quem pregaremos, não é verdade? Logo, não devemos, então, desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa cultura. Entende? Isso é algo a ser estudado e é algo a ser considerado, levado em consideração na prática. Porque se ofendermos um povo, se ofendermos uma região onde tem uma cultura diferente da nossa, se chegarmos lá falando primeiramente da cultura, em vez de falarmos do evangelho e do seu plano de salvação, podemos fechar as portas e não teremos mais condições de apresentar o evangelho do Senhor. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, de um Deus que é bom e amoroso, por outro, em consequência da queda, a cultura foi manchada pelo pecado. E em parte, dominada por ações até mesmo demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além de nossas fronteiras e preparemos-nos para esse grande desafio. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria. Eu posso falar por experiência própria, porque é onde eu moro,
próximo aqui ao meu pequeno lugarejo, né, ao meu sítio onde eu moro, existe um lugar próximo, daqui, distante aí de mim, 4 quilômetros, e o pessoal tem sim algumas coisas diferentes de nós. Inclusive, a maneira de falar. A maneira de falar deles é completamente diferente da nossa. Só que quem ministra o evangelho não pode tentar mudar isso. Não pode chegar tentando fazer alterações nestas coisas, até porque não são coisas pecaminosas. Mas existem pessoas que querem mexer nesses pontos delicados. E quando isso ocorre, você pode arrumar problema, né? De acordo com alguns missionólogos ou missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Quer dizer, é um número muito alto, né? Muito alto. Será que um país cristão como o Brasil, de ministérios, inclusive, riquíssimos financeiramente, será que estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus? Ou será que estamos nos concentrando apenas nos grandes centros, no conforto do lar? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. Se esse dado é aplicado ao Brasil, isso é grave. Gravíssimo, não é verdade? Já que a nossa nação existe um número incrível de ministérios. Muita gente mesmo. Então, é urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo quando diz: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Muitas vezes você vê problema nas igrejas puxando membros de outras, né? Igrejas querendo lotar os seus templos com pessoas já convertidas de outros ministérios, e eu costumo dizer que diante de Deus, se a gente fizer isso, nós não vamos ter nenhum galardão. Nenhum galardão. Não adianta nada ter o templo estupefado de gente, tudo muito bacana, muito bonito, e as almas que precisavam realmente ser alcançadas, não fomos atrás. Então não temos vantagem nenhuma. Então a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque é uma obra, é um trabalho que não é um trabalho natural. É uma obra que não é uma obra carnal. Não é a mesma coisa você soltar no campo alguém que trabalha para uma determinada empresa de, digamos assim, pegar apenas como exemplo, um vendedor de pacotes de internet. Para ele ser bem-sucedido, basta ele ser bom de conversa, ter uma boa lábia e bons planos a apresentar. É o suficiente. Muita gente vai mudar de plano, porque o cidadão chegou na casa dele, cara de uma boa conversa, de uma boa presença, e com planos que são melhores do que os que o cidadão de casa está utilizando. Então a tendência é que as pessoas mudem de plano, sim. Porém, a proclamação do evangelho, ela não prospera, ela não triunfa, digamos assim, com méritos humanos. Porque para a gente alcançar vidas para Jesus, não é apenas mudá-las de religião. Eis um ponto importante. Eu poderia até mesmo dizer que o meu ministério, por exemplo, tem a tendência a ser próspero, porque a gente tem uma maneira de trabalhar diferente, diferenciada, um tratamento diferenciado. Porém, não estamos buscando pessoas para nós. Estamos buscando pessoas para Cristo. Então precisamos pregar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence e que faz a obra da regeneração na vida da pessoa, levando-a a nascer de novo. É ele que transforma o homem velho numa nova criação. Portanto, a necessidade de que a grande comissão seja
cumprida, executada por pessoas cheias do poder do Espírito Divino. A gente pode ver isto, por exemplo, em Lucas 24, e verso de número 49. O texto bíblico fala o seguinte, olha só. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Que promessa era esta? A efusão do Espírito Santo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não mandou ir vazio. Jesus mandou ir cheio do poder do Espírito Santo, porque os apóstolos não conseguiriam convencer as pessoas, ou convertê-las, ou ganhá-las para Cristo, simplesmente pelo fato de eles haverem estado com Jesus, de eles conhecer muito acerca de Jesus. Então, o que vai operar na vida das pessoas é o poder do Espírito Santo. Então, ele é que convence a pessoa do pecado, como aparece em João 16, verso 8. É ele que regenera o pecador, como aparece em Tito 3 e 5. Não por obras que fizemos, mas pelo lavar renovador, regenerador do Espírito Santo. E é ele quem capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Discipular os novos convertidos, tornando-se fiéis seguidores de Cristo. Terceiro, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então, cheio do Espírito Santo, nós teremos condições de proclamar o evangelho, discipular os novos convertidos e integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, onde terão a oportunidade de desfrutar da comunhão dos santos e servir ao Senhor. Bem, a sinopse do nosso primeiro tópico diz que a grande comissão é um chamado para anunciar o evangelho, mas não podemos esquecer que para anunciar o evangelho é preciso que cada criatura, cada pessoa que já foi encontrada pelo evangelho seja cheia do Espírito Santo, porque só ele pode transformar a vida daqueles que nos ouvem. Tópico 2. Missões transculturais. O que é isso? Conceito. O prefixo trans vem do latim e tem um sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra. Onde quer que esteja uma etnia que ainda não tem ouvido falar das boas novas, devemos ir lá e levar essas boas novas até estas pessoas. Subtópico 2. Visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas, lá no livro do Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Ele trata com o primeiro casal, e depois trata com mais pessoas e vai tratando. Deus vai sempre se revelando, Deus vai sempre se autoproclamando desde o Antigo Testamento. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo. São parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Mas existem barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa
missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos aqui. Primeiro, barreiras geográficas. São novas nações e novas culturas. B. Barreiras culturais. Quer dizer, valores de vida, costumes e hábitos. Terceiro, barreiras econômicas. Diferenças de moeda e comércio. Quarto, barreiras linguísticas. As línguas nativas. Nem todo mundo consegue se comunicar com todo mundo. E, quinto, barreiras religiosas, como, por exemplo, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo e por aí vai. Tem mais outras. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas aqui entra um detalhe importante. As maiores barreiras não são exatamente essas. Ou melhor, a maior barreira é quando o cristão que deseja levar a mensagem do Senhor não está preparado para isso. Como, pastor? E agora não me refiro simplesmente a uma faculdade teológica. Claro que não estou aqui querendo ignorar o conhecimento, mas conhecimento sem a força e o poder do Espírito Santo não serão suficientes para uma obra tão grande e que existe um inimigo tão ferrenho querendo impedir. Mas na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém. Diante de tantas perseguições, barreiras e até mesmo morte, alcançou os confins da terra. Com muito gemido, com muita lágrima, com muita dor e sofrimento, que a palavra de Deus chegou a nós. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século, para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. A nossa sinopse do segundo tópico diz que as missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. Porém, no poder do Espírito Santo, a gente consegue superar as dificuldades. Terceiro e último tópico. Visão global do Evangelho no mundo. Evangelização e discipulado. Em Mateus 28, que foi o texto que nós lemos, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato ou em apenas um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16, verso 15 ao 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanentemente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, não se excluem, mas duas faces da mesma missão. Evangelizar, mas também discipular, ou ensinar o cristão no caminho em que deve andar. 2. Arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. E podemos dizer mais, até os confins da terra. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus. Observe o detalhe, sobre a capacidade do Espírito Santo. Não confie em si mesmo. Confie no Espírito de Deus. Conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Sinopse do tópico 3. A proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, discipulado, arrependimento e a capacitação do Espírito Santo, que vai capacitando tanto o pregador como aqueles que vão crendo no nome do unigênito Filho de Deus.
Conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais. Qual que é ele? Alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Embora a missão não se refira a ganharmos o mundo inteiro, eu tenho que ganhar o mundo inteiro, mas a mensagem se refere a, ou melhor, propósito, né, das missões transculturais é levar o Evangelho ao mundo inteiro. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém, mas não saia de qualquer forma. Busque encher-se do Espírito Santo. É a orientação do próprio Jesus. Sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Muitos povos neste mundo para ser alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente que é comprometido com a causa do reino de Deus. É o imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima aula, se o Todo-Poderoso nos conceder outra oportunidade.